Minha vida antes do Citsecom era uma vida de trabalho intenso dentro de empresas. Não foram muitas, mas passei por 2 empresas em toda a minha vida profissional. E aí depois, consequentemente, fez com que eu chegasse até o Citsecom. Antes do Citsecom, eu comecei a minha vida profissional muito cedo, aos 13 anos de idade, e durante todo esse tempo eu trabalhei apenas em 2 empresas. Então, antes do Citsecom, eu vivia dentro de empresas. No início da minha vida profissional, eu trabalhei alguns dias como servente de pedreiro. Em seguida, eu trabalhei 30 dias como cobrador de ônibus. E aí, a partir daí, eu tive o meu primeiro registro em carteira numa empresa que fabricava móveis. E aí eu fiquei durante 3 anos e meio. Depois eu mudei de empresa e estou empregado dessa empresa até hoje. Meu vínculo continua nessa empresa. Me associei ao sindicato nos anos 80, precisamente no ano de 86, eu fiquei sócio do sindicato. Eu fui convidado, na verdade, por outros trabalhadores que me incentivou a ficar sócio do sindicato, para eu ter a oportunidade de poder usar a colônia de férias para passar férias. Na época das férias, a gente descer para a praia e tal. Na época eu era garoto, e aí eu fiquei sócio por causa disso. A partir do momento que eu fiquei sócio do sindicato, dentro da empresa, a gente sentia aquele clamor dos trabalhadores no sentido de ter uma entidade forte para representá-los. E aí eu comecei a participar das assembleias e fui me destacando, questionando, sugerindo, e aí eu senti a necessidade de que aqui precisava de alguém que viesse para fazer a diferença. Então foi assim que tudo começou. Eu imagino que o que me levou a ser presidente é o fato de eu vir com esse interesse em dar o meu melhor para a categoria. E aí você vai se destacando, e isso aconteceu automaticamente através das minhas atitudes aqui dentro do Citsecom. Eu fui indicado e a diretoria acolheu a indicação, e aí eu passei a ser presidente. As principais dificuldades a ser solucionadas, eu diria que eram várias. Primeiro, um aparelhamento melhor da situação que eu encontrei, no sentido de que eu precisava de mais funcionário, eu precisava de informatizar o escritório, porque o escritório não era informatizado, era tudo ainda na época da maquininha de escrever. E também começar a criar um novo rumo no sentido de representar melhor esses trabalhadores. A primeira medida que eu tomei à frente do sindicato foi afastar 4 diretores para vir trabalhar comigo, para a gente fazer um trabalho de mais representação nas portas de fábricas. Aí eu tive que adquirir carro de som para fazer as assembleias com os trabalhadores, eu tive que criar um jornal informativo, enfim, e comecei por aí, para ter uma melhor comunicação com os trabalhadores e informar eles
e trazer eles para dentro do sindicato, até porque não era um hábito dos trabalhadores procurar o sindicato. Então, o início foi por aí. Eu fiz uma reformulação na diretoria, até porque no passado, quando eu assumi, existia só o presidente aqui e não tinha ninguém para fazer esse trabalho de porta de fábrica. Então, eu escolhi 4 pessoas, que eram 4 membros da diretoria, trouxe eles para cá e aí a gente traçou um plano de como que nós ia atingir a categoria e aí começamos a fazer um mapeamento e ir até o trabalhador para conversar, para orientar, para chamar eles para dentro do sindicato e para iniciar um trabalho de associação, até porque eram poucos os trabalhadores sócios do Sindsecom. Eu informatizei o sindicato, começamos a criar alguns benefícios que não era só representar os trabalhadores e só negociar para conseguir melhores salários. A gente começou a fazer um trabalho também voltado na área social, que foram, posso citar alguns, por exemplo, a questão de você ter um convênio médico para oferecer para aqueles que não têm, a gente ter consultório odontológico, por exemplo, que é para atender a categoria, convênio com várias entidades, por exemplo, despachantes, para fazer documento de carro, tirar carteira de motorista, isso com desconto. Convênio com faculdade para quem quer fazer um curso superior. Nós temos convênio aí que garante desconto de até 20%, que é um atrativo. Colônia de férias, enfim, clube de campo. Tudo isso foram coisas que a gente foi pensando no sentido de dar um pouquinho também de lazer para o trabalhador e não ficar só na parte de negociação, representando eles e tentando conquistar melhores salários. Então, isso eu julgo que é uma coisa assim bastante atraente no sentido de você trazer mais sócios. Eu vejo que é muito importante quando o sindicato faz o papel de representar bem o trabalhador perante as empresas, defender o direito deles, mas também vejo que a gente tem que fazer um sindicalismo de uma forma inovadora, que é quando você cria, por exemplo, uma integração entre os trabalhadores através de um campeonato. Nós criamos um campeonato aqui que envolve todas as categorias, a construção civil, a indústria do móvel, a indústria da cerâmica, e tem várias modalidades que é interessante, e isso vira uma integração, um trabalhador de uma empresa conhece o outro de outra empresa, aí você cria lá time de futebol, alguém que vai representar na dama, no dominó, no truco, no snooker, a garota sindical, que é a Miss Simpatia, o cantor, a dupla de dança, enfim. Isso foi uma coisa assim que revolucionou. E aí tem uma série de outras coisas que a gente vai criando ao longo do tempo, que nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente, mas tudo isso é atrativo. A importância para o associado na questão de você ter uma melhor estrutura. Quando eu assumi o sindicato, era uma casinha pequena, as instalações eram muito precárias e não dava para fazer o atendimento do jeito que o trabalhador merece, principalmente em se tratando de pedreiro, servente, carpinteiro, é eles que constroem, e aí a casa deles era um casebre. Então, foi por aí que eu tive a ideia de construir uma sede e, através dessa sede, eu comecei a espalhar as chamadas subsedes, que nós temos uma que foi construída em Rio Claro, uma que foi construída em Santa Gertrudes, uma que nem existia
mas a gente criou e construiu uma nova também aqui em Cordeirópolis e a outra na cidade de Mojimirim. São todas sedes muito novas, construídas há pouco tempo e que hoje oferece assim, uma boa condição para que a gente atenda bem os nossos trabalhadores. As principais conquistas que a gente obteve, eu posso citar algumas, porque por nós ser um sindicato que representa pelo menos 3 categorias, que são as preponderantes, que é os trabalhadores da indústria de cerâmica, a indústria da construção e a indústria do móvel. Por exemplo, na indústria da cerâmica, nós conseguimos reverter um quadro que era quase desumano, onde os trabalhadores tinham que trabalhar 7 dias para poder ter um dia de folga. E nós, ao longo do tempo, conseguimos reverter isso, baixamos de 7 por 1, primeiro para 5 por 1, que já foi um avanço, e em seguida criamos os turnos na escala chamada 6 por 2. Hoje, os trabalhadores trabalham 6 dias e têm 2 dias de folga. Isso foi uma coisa muito importante. Em seguida, na própria cerâmica, nós fizemos também um trabalho de despoeiramento dentro da cerâmica, porque as condições de trabalho eram precárias e os trabalhadores estavam se contaminando com a poeira. E aí nós fizemos um trabalho intenso em todas elas, onde hoje, para se ter uma noção, existe até refeitório para os caras sentar, comer. Antes, eles tinham que sentar em qualquer lugar, não tinha ambiente para fazer as refeições, e hoje tem. Então, nesse setor foi isso. No setor da construção, nós tivemos que trabalhar muito para diminuir o número de trabalhador informal, que era muito trabalhador sem registro em carteira e desamparado, sem o INSS, sem o fundo de garantia, sem férias, sem 13º, enfim. Nós conseguimos reverter isso, foi uma coisa muito interessante. E, no setor, e também diminuir o número de acidentes através das fiscalizações que nós fizemos e faz até hoje nos canteiros de obras. O setor de móveis também foi voltado para a área de saúde e segurança, onde muitos acidentes, se você pega a maioria dos marceneiros, está faltando dedo, está faltando algum membro do corpo. Por quê? Serviço perigoso. Fizemos um trabalho também para diminuir isso. E aí, em seguida, começamos a avançar na questão de reajuste e melhores salários. Eu diria assim que o segredo de ter um sindicato com uma visão um pouco diferente, na verdade, é você que está à frente, administrando, conhecer a situação da categoria, que foi o meu caso. Por eu ter começado muito cedo, quase que criança, na categoria, estou nela até hoje, então eu pude perceber lá dentro da fábrica aquilo que era anseio do trabalhador, e quando eu vim para cá, eu vim para mudar, eu vim para fazer a coisa acontecer de forma diferente. E aí a gente vai tendo ideia, vai ouvindo o trabalhador, vai ouvindo os anseios deles, e aí a gente vai atacando e atendendo, e é isso que faz com que a gente tenha toda essa estrutura hoje. Bom, para auxiliar no lazer do associado, a gente pensa muito na questão, por exemplo, que volta de novo na área que eu diria que é social. Por exemplo, nós criamos a festa do Dia das Crianças, que era uma coisa inédita, e nós criamos isso. Hoje, todo ano, a gente realiza a festa das crianças. Aí vai o pai, a mãe leva as crianças, aí lá tem brinquedos, lá tem lanchinho para eles, tem um refrigerante, enfim, tem música, tem teatro, tem uma série de coisas que envolve muita gente, e isso cresce todo ano. Criamos também a questão do clube de campo. Foi construído um clube de campo
Para quê? Para que o trabalhador que não tem condições de ser sócio de um grande clube na cidade, ele tem o clube dele e ele não vai gastar nada com isso. Ele só vai reunir a família, vai lá, vai fazer um churrasco, vai jogar uma bola, vai usar a piscina, vai usar o salão de festas e vai encontrar muita gente ali, e isso é lazer. Então, nós pensando nessa área do lazer, nós criamos o campeonato de futebol, criamos a festa da criança, criamos o clube de campo onde eles podem se encontrar e também as colônias, que hoje nós temos uma em Mongaguá, na cidade de Mongaguá, na Baixada Santista, e a outra lá em Ubatuba, também voltada ao lazer. O Sítio Secom, pensando em aumentar o número de associados, esta é uma situação que, quando eu assumi, ela era quase que não existia. Nós eu posso garantir que na época a gente deveria ter entre de 200 a 300 sócios no máximo, num universo tão grande de trabalhador. Então, nós, voltado a isso, a gente começou a atacar, criando esses subsídios todos e oferecendo isso para o trabalhador. Se você for sócio do sindicato, você vai ter direito a clube de campo, você vai ter direito a colônia de férias, você vai ter direito a dentista, você vai ter direito a convênios com farmácia, com faculdade, enfim. E aí você começa a divulgar isso e o pessoal foi entendendo a situação. Opa, vale a pena ser sócio do sindicato. O sindicato não é só para brigar por melhor salário. Ele está vendo outras situações onde reflete na parte financeira do trabalhador no final do mês. Então, começou a associação e hoje nós estamos aí com, eu diria assim, 50% do quadro de funcionários que tem na categoria, 50% é sócio. É difícil um sindicato, é muito difícil um sindicato que atinja esse número. O máximo que você vê por aí é 10, 20% da categoria. Nós temos 50% de sócios. Bom, eu posso falar sobre as projeções futuras do Sítio Secom, porque esse trabalho ele não pode parar e nós não devemos parar. Nós estamos com vários projetos para colocar isso em prática. Eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu acho, eu estou trabalhando muito para isso, é a questão de implementar, e já estamos com isso bem adiantado, que é a questão de montar farmácias para atender a nossa categoria. A gente percebe que hoje os trabalhadores, as empresas fazem convênio com farmácias e todos os trabalhadores, dificilmente tem um trabalhador ou dois trabalhadores que não fica sem ter que comprar remédio no mês. Quase todo mundo tem que comprar, seja um remédio para dor de cabeça, mas tem que comprar remédio. E o remédio hoje é muito caro. Então nós estamos montando uma farmácia na subsede de Rio Claro, uma farmácia na subsede de Cordeirópolis e uma farmácia na sede aqui em Limeira. Para começar, porque a ideia é ter uma depois em Mojimirim e uma em Santa Gertrudes. Esse é um projeto arrojado e o trabalhador vai economizar, em média, já garantido, 60% no preço do remédio. O outro é a questão da gente construir uma nova sede na cidade de Santa Gertrudes, que é o maior polo cerâmico, está entre o terceiro maior do mundo, a região de Santa Gertrudes, Cordeirópolis e Rio Claro. Ali nós precisamos ter uma sede ampla, com uma área de lazer em conjunto, e nós vamos construir isso, o projeto já está pronto. Então nós vamos ter uma grande sede em Santa Gertrudes, uma área de lazer, lá vai ter piscina, vai ter campo de futebol, vai ter uma área para as crianças brincar, enfim, vai ter várias coisas lá. E o escritório funcionando em conjunto, isso vai ser inédito.
O trabalhador vai no sindicato, se informa, é atendido, depois se ele quiser ficar por ali mesmo, ele já vai para o clube, já está ali dentro. Isso é inédito. Esse é um outro projeto arrojado. E também pensando um pouquinho na família, nas mulheres, nos filhos, que é um salão de beleza para atender o trabalhador, a esposa e os filhos. Um outro projeto que já está em desenvolvimento e a gente pretende concluir logo, logo. Eu vejo o Sítio Secom como, eu diria assim, uma entidade muito forte, uma entidade representativa, uma entidade que representa aí cerca de 20 mil trabalhadores nas 3 categorias e com praticamente 50% disso sócio. Então nós estamos tendo que fazer ampliação, é por isso que não para as obras. A sede está sendo ampliada, construção de nova sede na cidade de Santa Gertrudes, ampliando o clube de campo, estamos dobrando a capacidade do clube de campo para atender melhor, porque cada dia incha mais sócio que está chegando. Então nós não pode parar. Então eu vejo uma entidade forte, que luta pelo direito dos trabalhadores e que dá a resposta que eles precisam. E o sindicato só é forte se tiver um trabalhador junto. A importância do Sítio Secom na minha vida é muito grande, assim. Eu diria que é a minha segunda casa. É a minha segunda casa. Aqui, para você ter uma noção, às vezes, final de semana, ao invés de eu estar descansando ou fazendo um passeio, muitas vezes eu venho aqui para dentro do Sítio Secom para verificar alguma coisa, alguma pendência que ficou durante a semana que eu não consegui fazer e eu venho final de semana para terminar. Pensando já no que eu vou fazer na semana seguinte, qual é o compromisso que eu vou atender. Então eu vejo como a minha segunda casa e eu gosto disso. Aprendi a gostar de lutar pelos direitos dos trabalhadores e conseguir ajudar eles cada vez mais. É muito gratificante quando você consegue ajudar alguém, resolver o problema de alguém e dar um caminho para quem está meio perdido. E isso a gente faz aqui todos os dias. Então, eu resumo assim a importância que é o Sítio Secom para mim. Bem, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para todos os trabalhadores da nossa categoria, dizer que o sindicato ele só existe por causa do trabalhador. Isso daqui não tem dono. O dono do sindicato, na verdade, é os trabalhadores, porque sem eles o sindicato não existe. Então eu quero dizer que, através da união de todos, através da vontade de todos, é que faz o sindicato forte. Porque eu, Rangel, como representante de vocês, sozinho, eu não consigo fazer nada. O que adianta eu querer fazer, mas eu não ter ninguém atrás de mim para mim poder representar? Então não adianta. Então a mensagem é o seguinte, que vocês continuem cada vez mais unidos, acreditando que vocês têm uma entidade forte, representativa, e sejam sócio do sindicato. E procura o sindicato, venha saber dos seus direitos, venha perguntar, venha esclarecer dúvida, e só assim você vai ficar bem informado e será um prazer para nós estar aqui representando vocês. Trabalhador unido jamais será vencido. Essa é a minha mensagem.